Oi, gente, tudo bom? A gente recebeu uma pergunta muito interessante que de vez em quando surge esse questionamento com a gente mesmo e a gente resolveu gravar esse vídeo para poder explicar um pouquinho melhor sobre como alinhar as expectativas do que você tem de orçamento destinado para papelaria e o que você quer ter para papelaria e convite de identidade visual. Muitas vezes os noivos chegam com um valor de investimento que eles tiraram da cabeça deles ou que alguma amiga disse e indicou. É muito importante, a gente sempre indica isso quando a gente faz orçamento, quando a gente faz reunião, vocês entenderem de onde veio essa expectativa e essa meta de, vou gastar R$500, vou gastar R$1.000, vou gastar R$5.000. De onde veio essa expectativa? De onde veio essa indicação? Porque assim, a gente sempre fala isso. E é muito verdade. Não tem, por exemplo, como você chegar numa concessionária e falar, eu quero gastar 20 mil no carro zero. Você não vai conseguir comprar. Então, assim, é importante você entender de onde veio essa expectativa e a sua expectativa do que você quer de papelaria. Porque muitas vezes, você quer um convite, por exemplo, em acrílico, que é super caro, e aí você tá planejando gastar R$5 na unidade do convite. A expectativa não tá alinhada com o que você tem de orçamento. Então, isso é muito importante estar bem alinhadinho. Isso a sua cerimonialista pode te ajudar. E você fazer orçamento também com vários fornecedores do mercado pode te ajudar a entender qual é a média do mercado. Porque não vai ter, por exemplo, como você querer ter um convite de acrílico e pagar R$5 na unidade. Muito provavelmente você vai fazer um convite de acetato, que já é um outro material, um material de qualidade inferior. A gente, por exemplo, nem trabalha. Então, assim, é importante você alinhar essas expectativas para você poder entender se o que você está esperando está de acordo com o que você está planejando gastar. E aí, tem várias formas de alinhar essas expectativas. Você consegue, por exemplo, eu não vou usar um convite de acrílico para todo mundo, eu vou fazer o convite de acrílico só para os pais e padrinhos. Só aí você já vai reduzir um pouco o custo. Mas é sempre importante você entender que é melhor você realinhar as expectativas no que diz respeito a isso que eu acabei de falar. Por exemplo, você, em vez de fazer para todo mundo, fazer só para os padrinhos e para os pais, do que você optar a fazer em um material inferior para todo mundo. Porque isso a gente sempre fala. Muitas vezes o barato sai caro. Então, assim, às vezes você vai falar, acetato dá no mesmo. Isso é só um exemplo, tá, gente? Tem vários outros exemplos que eu consigo dar de gramatura, de envelope, de várias coisas. O acrílico é só um exemplo que fica mais evidente mesmo. Mas assim, vou contratar um convite de acrílico. Não, ficou muito caro, então vou fazer o de acetato. E aí quando você recebe o material final, você fica super decepcionado porque não tem a transparência do acrílico, o acabamento não é legal. Então assim, às vezes você vai receber o convite em acetato e vai falar, poxa, não tenho o que fazer, vou ter que entregar assim mesmo porque eu já gastei o dinheiro. Ou então você vai receber e vai falar, não gostei, vou pagar de novo para fazer em acrílico. E aí você gasta 2 vezes. Por isso que a gente sempre fala que o barato sai caro. É bom você alinhar, nem que a gente pense em alternativas com você. Aqui a gente sempre está aberto a pensar em alternativas, a pensar em opções, a te sugerir coisas. Isso mesmo que eu falei do fazer só para algumas pessoas e não para todos. Tipo de impressão, tipo de técnica, a gente sempre está disposto a entender melhor, né, qual a sua expectativa e encaixar de alguma forma o que a gente tem de melhor para que a sua expectativa não seja frustrada, para que você não tenha que optar por um material de má qualidade e aí depois você vai pagar 2 vezes. A gente já atendeu muitos casais que aconteceu isso, tá? Que a gente fez o orçamento, mandou o orçamento e aí, poxa, ficou acima e tal. Nem chegou a ter a oportunidade da gente repensar alguma coisa, sugerir alguma coisa. A pessoa automaticamente já pensou em fazer com outra empresa, com um outro material de menor qualidade que a gente não fazia. Então, assim, o casal optou por outros fornecedores, por outro tipo de material e voltou pra gente, assim, 3 meses depois. Isso já aconteceu, assim, mais de 5 vezes. Voltou pra gente alguns meses depois, super frustrado, super chateado. Algumas vezes porque a outra pessoa, o outro fornecedor não cumpriu o prazo, não entregou, e outras vezes porque o material não era o que ele estava esperando. Então, assim, uma coisa muito importante de vocês entenderem também a comparação. Por exemplo, você está comparando um convite que é tanto a unidade, sei lá,
R$ 20 a unidade do convite e um outro que é R$ 10 a unidade do convite. É bom você entender se você está comparando dois convites da mesma qualidade ou se você está comparando maçã com banana, entendeu? É importante você entender. A gente está falando da mesma gramatura, a gente está falando do mesmo tipo de impressão, a gente está falando da mesma quantidade até. Então, isso a gente sempre indica para todos os noivos que entram em contato com a gente. Compare um da mesma linha que o outro. Independente do fornecedor que você escolher, você tem que estar atento a todas as questões de qualidade que eu já falei para vocês, né? A questão de, por exemplo, gramatura. Você não fazer um convite, você pode fazer um convite com gramatura abaixo de 500, 250, a gente considera muito fino, muito leve. Mas você pode fazer, só que você não pode comparar um orçamento de um de 500 com um de 250, porque você não está comparando coisas iguais. Então, uma forma de alinhar as expectativas é fazer essa comparação com as coisas certinhas, né? Preto com preto, branco com branco. E você entender também se você pode remanejar alguma coisa. Tipo, não vou fazer para todo mundo em acrílico, só para alguns. Tem uma pastinha de linho linda e maravilhosa que a gente fez, que fez super sucesso aqui no Instagram. A gente recebeu alguns pedidos de orçamento. A própria noiva queria fazer para todos os convidados, mas ela acabou optando fazer só para as pessoas mais próximas do que fazer para todo mundo. E isso foi uma forma dela remanejar o orçamento dela sem perder o que ela tinha em mente e sem perder o charme, o carinho em cada detalhe que ela estava imaginando para o casamento. Então, a gente sempre realmente indica isso. Se você quiser receber um orçamento nosso, pode mandar um WhatsApp pra gente, pode responder aqui. A gente vai ficar super feliz de fazer um orçamento sem compromisso pra você. Se você quiser agendar reunião também pra encontrar com a gente e ver as coisas de perto, é super importante. E se você não conseguir fazer reunião presencial, se você for de fora, isso acontece bastante com os nossos noivos, a gente tem uma opção do Welcome Kit, que a gente manda um kit com vários convites e vários materiais para sua casa, e aí você vê esse Welcome Kit e depois disso a gente pode marcar uma reunião remota. Isso é muito legal, a gente tem muitos noivos médicos, advogados que realmente não têm tempo, às vezes não conseguem conciliar a agenda, e outros que moram fora do estado ou fora do país, então o Welcome Kit funciona super bem. Vocês vão receber na sua casa o kit, vocês vão ver todos os materiais, assim, vocês vão direcionar a gente para o que você gosta e a gente vai fazer um funil, uma análise do que seria legal você ver e vai mandar para você e depois disso a gente faz uma reunião virtual, tá? É super importante, a gente sempre indica isso mesmo que não seja com a gente sempre indica que você veja o material pessoalmente, porque às vezes aqui por foto, por vídeo, não dá para ter noção se o material é bom ou não. Assim, a gente já deu dicas, por exemplo, de você ver num vídeo, numa foto, se o fornecedor tirando o convite do envelope, se fica transparente, se é muito mole, e isso já tem uma indicação de que a gramatura não é alta. Mas nem tudo você consegue ver por vídeo e por foto, então é legal você ver pessoalmente para você ter certeza do que você está contratando e você conseguir alinhar essa questão das expectativas que eu falei. Você vai ver pessoalmente, por exemplo, um acrílico e um acetato, e se você tiver tudo bem com o acetato, você já vai estar alinhado com a expectativa de receber o convite em acetato, e não você vai optar sem saber, né, o que é um, o que é o outro, tá? Então, fala aqui com a gente, vamos fazer um orçamento, vamos se encontrar, fazer uma reunião. Se você quiser receber o kit também é só pedir pra gente, a gente vai se falando. E eu acho que é isso, esclarecer essa dúvida. Se você tiver outras dúvidas, pode mandar um inbox pra gente. A gente tá separando vários vídeos, várias dúvidas pra fazer os vídeos explicativos. E acho que é isso, tá? Obrigada, gente. Um beijo.